Março, gente, é conhecido aí como Março Azul Marinho. É a cor de identificação do mês de março como o da conscientização ao câncer coloretal. E no nosso último edição Manhã Juntos, né? Nós vamos receber o Dr. Marcelo Amade Camargo, ele que é cirurgião aí do aparelho digestivo e endoscopista. Doutor, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo aqui no nosso Edição Manhã. A gente tem, né, aí vários estudos que mostram a relação do câncer com várias situações, né? Estresse, alimentação, sedentarismo, estilo de vida. Porém, a gente tem também o câncer, né, causado aí ou diagnosticado por questões até genéticas. E aí a gente se pergunta como é que a gente pode evitar, como fazer o diagnóstico precoce, já que é uma das armas que a gente tem para lutar contra essa doença. E o câncer coloretal fica mais difícil ainda porque não é muito divulgado, né? Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí de quais os sintomas, quais os sinais, quando acender a luzinha de alerta ali e, claro, os exames preventivos que são sempre aí o melhor caminho, né? Bom dia para o senhor. Bom dia, Juliana. Bom dia aos telespectadores da Rede Família. É um prazer estar aqui com vocês. E ainda mais nesse mês, que é o Março Azul, que é o mês de conscientização ao combate ao câncer coloretal. Então, você me perguntou várias características dessa doença. Eu vou começar explicando que é uma doença muito prevalente, ou seja, existem muitos casos dessa doença na nossa população. Para se ter uma ideia, é o segundo câncer mais frequente, tanto em homem quanto em mulher, na população brasileira. No mundo todo ele é o terceiro, mas é a segunda causa de morte entre todos os cânceres no mundo. Então, a gente está falando de uma doença bastante prevalente e, como você disse, infelizmente ainda pouco divulgada. E por que disso, né? É justamente o motivo pelo qual a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, a SOBED, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, estão divulgando essa iniciativa do Março Azul para tentar aumentar a conscientização das pessoas, né? Levar informação de qualidade para as pessoas se prevenirem. E o diferencial dessa doença, do câncer coloretal, é que ela é realmente prevenível. Existem formas da gente prevenir de forma eficaz a ocorrência desse câncer, tá? Então, você me perguntou sobre sinais e sintomas. O grande problema não só desse câncer, mas de todos os tipos de câncer, na maioria pelo menos, é que os sinais e sintomas eles aparecem quando a doença já está avançada. E no câncer coloretal não é diferente. Quando você tem um tumor muito avançado, aparecem sinais como, por exemplo, sangramento, anemia por causa do sangramento, dores abdominais, a mudança do hábito de evacuação da pessoa, às vezes ela fica com mais diarreia, às vezes fica com constipação, né? Essa alternância de hábito intestinal, perda de peso, às vezes até obstrução, né? Então o tumor pode fechar a passagem das fezes pelo intestino e aí a pessoa não consegue mais evacuar. Só que todos esses são sintomas tardios, né? A doença provavelmente já vai estar muito avançada nessa fase. Na forma precoce, na forma inicial, dificilmente há sintomas que o paciente possa perceber. Então, o que a gente orienta é fazer a prevenção no câncer coloretal. E essa prevenção, ela é indicada aqui no Brasil a partir de 50 anos para todo mundo, seja homem, seja mulher, da raça que for, a partir de 50 anos se inicia a prevenção do câncer coloretal. E ela pode ser feita de algumas formas. Pode ser feita através de um exame que a gente chama pesquisa de sangue oculto nas fezes. É um exame de fezes em que se pesquisa não o sangramento visível que o paciente pode perceber, mas aquele sangramento microscópico que o paciente às vezes nem percebe, né? Pode ser feito através de exames de imagem, como uma tomografia que tem uma colonoscopia virtual, só que a forma mais efetiva de se fazer essa prevenção, o exame mais efetivo, é a colonoscopia. É aquele exame em que, através de um aparelho, o médico entra pelo ânus e consegue examinar, olhar dentro do intestino todo para procurar se há pólipos. Pólipos
traduzindo numa linguagem mais acessível, é como se fossem pequenas bolinhas que crescem dentro do intestino e vão crescendo, começam pequenininhas, começam milimétricas, vão crescendo, crescendo e podem se transformar em câncer, né, no futuro. Quando a gente chega num nível em que esses pólipos ainda estão pequenos, é possível retirá-los antes que se tornem um câncer. Então, quando a gente está falando de prevenção, essa é uma forma realmente efetiva de prevenir câncer. Você chega antes que o câncer seja um câncer, né? Algumas formas de tentar evitar o câncer em outras partes do corpo tentam detectar o câncer no começo, mas a colonoscopia ela consegue detectar antes de virar um câncer. Então, ela é bastante eficaz nesse sentido. E é um exame, né, doutor, que muitas pessoas têm preconceito de se fazer, né? Mas quando a gente fala de saúde, estamos aí em 2022, acho que já passou da hora da gente tirar qualquer tipo de preconceito, porque é a vida da pessoa que está em risco. O senhor disse que é um câncer muito letal, ou seja, se a pessoa não descobre, né, no momento ali exato, o risco de morrer por conta dessa doença é muito grande. O exame é rápido, né? É um exame que as pessoas aí conseguem fazer, ter acesso por plano de saúde ou até mesmo pela rede pública. A rede pública a gente sabe que é um pouco mais demorado, um pouco mais complicado, mas incluindo aí esses e outros exames, né, para se fazer aí de forma preventiva, é sempre o melhor caminho. Agora, o senhor falou que é um câncer previsível. Existem fatores aí relacionados, né, ao risco de desenvolver o câncer coloretal? Alimentação, estresse, né, que é um causador aí de tantas doenças. O que está relacionado ao aparecimento desse câncer? Muito bem, Juliana. É importante a informação de que metade, 50% da incidência desse tumor, ele pode ser prevenível. Então, mudanças de estilo de vida, mudanças de comportamento, podem trazer uma redução no risco de ter esse câncer enorme. Quais são os fatores de risco, então, que a gente consegue controlar, que a gente consegue mudar nosso estilo de vida e prevenir o câncer coloretal? A começar do tabagismo. Então, parar de fumar, não só para o câncer coloretal, como para inúmeros outros tipos de câncer e inúmeras outras doenças. Então, não há um motivo sequer para a gente defender o hábito de fumar, né? O alcoolismo, o excesso de bebidas alcoólicas também está nessa relação. A obesidade. Então, hoje a obesidade é uma epidemia mundial também. Então, o combate à obesidade também traz esse benefício, né? O paciente diminui o risco de ter câncer, e não só coloretal, como outros cânceres também. O sedentarismo, então, a prática de atividade física, que também está ligada à redução de peso, mas mesmo o paciente que, de repente, não é um paciente obeso, a prática de atividade física também é um fator de proteção, tá? E aí, na parte de alimentação, a gente tem como risco o baixo consumo de frutas, vegetais, fibras em geral, né? Então, se a gente começar a comer melhor fibras, vegetais e frutas, a proteção ela é maior. Por outro lado, o alto consumo de gordura animal, a carne vermelha em excesso, é um fator de risco, então a gente deve comer com moderação, né? E os alimentos processados, então aqueles alimentos industrializados, ultraprocessados, esses têm um risco associado aí também não só ao câncer coloretal, que esse tipo de alimento deve ser evitado, tá? Fora isso, existem alguns fatores que as pessoas infelizmente não conseguem controlar. Então, presença de diabetes tipo 2, né, uma doença, ela é controlável, mas, né, enfim, o paciente que é diabético, ele não deixa de ser facilmente, né, o tratamento ajuda, óbvio. A idade, e esse é o principal, como eu disse, aqui no Brasil a gente já começa o rastreamento a partir de 50 anos. Por quê? Porque a partir de 50 anos aumenta muito a incidência. Em alguns países lá fora, Estados Unidos, por exemplo, já se discute iniciar essa prevenção a partir de 45 anos de idade. Por quê? Porque está se observando que a incidência desse tipo de tumor em pacientes mais jovens do que 50 anos está aumentando bastante. Tá? E por quê? Provavelmente relacionado a esses fatores de risco que eu falei anteriormente, né? Que podem ser modificados, e a vida corrida, vida urbana corrida de hoje em dia, empurra a gente para fazer esses hábitos ruins, né? Então, por isso mesmo se discute começar essa prevenção até um pouco mais cedo, pedir os exames preventivos um pouco mais cedo. E só para finalizar,
a ocorrência de um tumor num parente próximo. Quem já teve um parente próximo com câncer coloretal tem um risco aumentado. Então, às vezes, a prevenção para esse paciente é mais cedo ainda, tá? A gente conta até 10 anos antes do que a idade do parente que teve o câncer. Então, se, por exemplo, o parente teve o câncer com 50 anos, toda a família vai começar a rastrear 10 anos mais cedo, a partir de 40, né? E os fatores genéticos, que esses, algumas síndromes genéticas, esses não tem como a gente evitar. E o bom, né, doutora, é que as prevenções aí que estão ao nosso alcance, elas acabam servindo para a saúde em geral, né? A prevenção de aparecimento de outras doenças também que podem levar à morte e que têm tratamentos tão complicados quanto o câncer, seja ele qual for, né? É a gente parar um pouco, respirar, mesmo que a vida nos remeta, né, a esse sistema frenético aí, cuidar um pouquinho da gente, né, ter um pouco mais de calma aí e parar de desembalar as coisas e descascar mais, né? Frutas e legumes, aprender ali a redescobrir o sabor e o prazer que é poder cozinhar e entender que o comer, ele vai bem além, né, do que sustentar, né, encher a barriga, vamos dizer assim, é nutrir o nosso corpo mesmo, né? Ô doutor, muito obrigada pela sua participação, tá feito aqui o nosso alerta, a nossa contribuição aí, né, para ajudar, para que as pessoas possam então ter mais saúde, ter mais qualidade de vida. Obrigada pela participação aqui e seja muito bem-vindo, as portas da Rede Família estão sempre abertas, viu? Obrigado, Juliana. Só deixar um recado para todos vocês acima de 50 anos, procurem o seu médico, procure o seu cirurgião do aparelho digestivo, gastroenterologista, para fazer o exame preventivo. Quanto antes, melhor. É um exame chato, mas é mais chato ter câncer, isso que eu falo com meus pacientes. É isso aí. Obrigada, doutor. Tá dado o recado. Tudo na vida é difícil, gente. Você só precisa escolher qual difícil você quer. É ruim fazer esse exame? Não é agradável, mas é ruim também passar por um tratamento de câncer e, quem sabe, perder a vida para essa doença, né?